Olá, Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje é a aula de número 5 da revista Compromisso, que fala sobre oração. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria agradecer aos irmãos pelas orações. Como os irmãos bem sabem, eu testei positivo para a Covid-19, mas graças a Deus já estou recuperado. A aula da semana passada não ficou muito boa porque não estava muito bem, a garganta não estava muito boa ainda, mas estou recuperado. Então quero aproveitar essa aula para nós aprendermos sobre restauração. Então, a oração de restauração é o título da nossa aula. E nosso texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. É um texto muito conhecido dos irmãos que nós recitamos muito, temos algumas músicas com esse título, e eu quero ler com vocês agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Olha que promessa linda e maravilhosa que nós temos da parte do nosso Deus. As Escrituras retratam e relatam essa promessa de Deus, e ela foi proferida aproximadamente há 3.000 anos atrás, por ocasião da inauguração do templo edificado pelo rei Salomão. O primeiro templo edificado pelo rei Salomão, onde conta toda aquela história que Davi começou, tinha o desejo, mas Deus não permitiu, e permitiu que o seu descendente, Salomão, fizesse a construção desse templo. Foi uma grande festa na inauguração do templo, que durou 22 dias. E no final desses 22 dias, Salomão ele pede para que o povo volte para os seus lares, volte para as suas residências, suas cidades, e fica ali sozinho. E nesse momento que ele fica sozinho, Deus se dirige ao rei Salomão, dirige com essas palavras, estava revelando uma coisa muito importante para o rei Salomão e para nós também. Deus estava prometendo curar a terra, isto é, restaurar a nação. E como resultado da oração. E isso nos ensina que assim como uma família, uma pessoa numa família pode adoecer, uma nação também pode ficar doente, né? E é possível a economia de uma nação ir muito bem. Como pode uma família ter uma situação financeira muito bem. E ao mesmo tempo em que essa nação ela se aprofunda na violência, na corrupção, na mentira, na injustiça. Então a economia ela não é um critério que diagnostica a saúde emocional e espiritual de uma nação. A questão é que quando uma pessoa ela adoece, é preciso procurar um médico, tomar remédio, fazer cirurgia, fazer terapia, fazer o que for necessário para recuperar a saúde.
Mas o que precisa ser feito quando uma nação inteira adoece? Que remédio precisam ser tomados? Que medidas terapêuticas precisam ser adotadas? E ainda mais, quem serão os agentes de cura? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de esta promessa se iniciar com uma convocação dirigida exclusivamente para o povo de Deus. E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a pergunta é: quem é o povo de Deus? Uma pergunta para mim e para você. Quem é o povo de Deus? Quem está incluído nesta convocação? Há muitas tentativas de responder essas perguntas. Alguns dizem que é dirigido ao povo de Israel. Outros dizem que são dirigida aos católicos. Outros dizem que são para os evangélicos. Ainda há um outro grupo que diz que o povo de Deus são os pobres. Essa pergunta também foi feita para Jesus. Mateus diz que Jesus estava falando com uma grande multidão quando sua mãe e seus irmãos tentaram se aproximar dele. E não era fácil. E alguém se aproximou do mestre e disse: alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Porém respondeu-lhes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Então Jesus, ele amplia esse conceito de povo de Deus, que passa a ser percebido de uma outra forma. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Paulo entendeu bem essa ideia quando ele escreve aos Efésios, dizendo que o povo de Deus é todo aquele que está em Cristo, né? Então, todo aquele que está em Cristo faz parte do povo de Deus. É para quem Deus espera receber oração. O critério é Cristo. Quem está em Cristo faz parte do povo de Deus. Porque nós aprendemos na Bíblia que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, quando uma nação adoece, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está em Cristo é chamado para se humilhar. Olha bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar-se é o primeiro passo para todo aquele que está em Cristo. Precisa dar fim que a nação toda seja restaurada. Humilhar-se é admitir seus pecados e erros. Humilhar-se é despir da arrogância, é se despir do orgulho. Humilhar-se é saber que a resposta que buscamos não virá por causa das nossas virtudes, mas sim por causa da bondade de Deus. Depender de Deus. Porque o texto continua assim:
Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, orar é depender de Deus. Além de se humilhar, o povo precisa orar, pedir ajuda, porque só ora aquele que sabe que depende de Deus. Quem são, quem tem essa consciência e quem entende o valor da presença de Deus, ora. Quem não tem, não ora. Mas tem algumas regras para nós orarmos. Precisamos aprender a orar por todas as coisas. Paulo, o apóstolo, nos ensina na carta aos Filipenses, ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, sejam as vossas petições, os seus pedidos, plenamente conhecidos de Deus, por meio de oração, súplicas e ações de graças. Filipenses 4, versículo 6. Isso significa dizer que não há nenhuma área das nossas vidas sobre a qual possamos proclamar autonomia em relação a Deus. Não existe nenhuma dimensão da nossa existência que deva ficar fora da nossa vida de oração. Quero que você entenda isso, porque mesmo que você tenha uma condição financeira, você precisa entender que tudo que você vai fazer, você precisa apresentar diante de Deus. Quando você acorda, o salmista nos ensina assim: eu deito e me levanto porque o Senhor me sustenta. Então, só por isso nós devemos ser gratos. Temos que apresentar diante de Deus o nosso dia. Porque quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós não sabemos o que nós vamos encontrar ao sairmos na condução, no trânsito, no local de trabalho, no nosso dia a dia. Então nós devemos apresentar tudo diante de Deus. E precisamos aprender a submeter a mediação de Jesus. O que é isso? Em verdade, o apóstolo João nos ensina isso, que ele diz assim: em verdade vos digo, o Pai vos concederá tudo quanto lhes pedires em meu nome. Então, todas as vezes que nós oramos, nós precisamos submeter as nossas orações a Jesus. Por isso que quando nós acabamos a nossa oração, nós dizemos assim: em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Por Ele que passa o filtro das nossas orações. Porque nós só temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício feito naquela cruz do Calvário. Porque o nome de Jesus funciona não como uma senha para obter tudo que nós queremos, mas sim como um filtro, como eu já disse anteriormente. Obtemos tudo o que precisamos segundo a vontade de Deus. Precisamos aprender a esperar por uma resposta e perseverar, né? Paulo nos ensinou isso em Efésios, que com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança. Precisamos estar atentos à maneira como Deus está respondendo. Buscar a presença de Deus. O texto de 2 Crônicas 7, 14, ele continua dizendo assim: se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha presença. O foco da minha e da sua oração deve ser buscar a presença de Deus. Não há nenhum problema em querer uma resposta de Deus
mas precisamos nos certificar que, mais do que uma bênção, nós queremos a presença de Deus em nossa vida. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? 9 foram embora e um voltou para agradecer, porque aquele um ele queria a presença de Deus na vida dele. E muitas vezes receber somente a bênção de Deus não é o suficiente. Nós precisamos ter a certeza da presença de Deus na nossa vida. Porque quando você busca Deus, você recebe tudo o que você precisa. Ao passo de que, se você quiser impor a Deus a sua vontade, você corre o risco de perder a perspectiva da presença e da vontade de Deus para a sua vida. Então, meu querido, busque a presença de Deus em sua vida. Lembrar-se de quem é Deus e quem nós somos, e de que só Deus é capaz de fazer tudo o que nós precisamos. Porque o texto ele continua dizendo assim: se buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos. Olha que agora tem um conselho de Deus. Deus diz que precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos. E que são maus caminhos? Talvez muitos respondam a dizer que são crimes, corrupção, injustiça, mas nós precisamos ter em mente que essas palavras não foram dirigidas para homens maus ou criminosos, mas sim para o povo de Deus. Isso é interessante, porque nós muitas vezes esquecemos que a Bíblia ela foi escrita para quem crê em Deus. Ela foi escrita para o povo de Deus. Então, essas palavras apelam para a nossa capacidade de recordação. Porque todas as vezes em que nós esquecemos de Deus, nós passamos a andar por caminhos maus. E muitas vezes é assim. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta das promessas de Deus e da vontade de Deus. E a gente começa a fazer o que nos dá na nossa telha, na nossa vontade. E a gente começa a magoar pessoas, a gente começa a atrair a confiança das pessoas. E isso são os maus caminhos. Tomar decisões sem buscar orientação de Deus, buscar fora da vontade de Deus, fazer a nossa vontade. No livro de Isaías diz que haverá uma grande destruição, porque te esquecesses do Deus da tua salvação, e não lembrasses da rocha da tua fortaleza. Isaías 17, versículo 9 e 10. O povo se esqueceu de Deus, se esqueceu de quem é Deus, e se esqueceu do que Deus é capaz de fazer. E como fruto do seu esquecimento, eles escolheram a desolação. Nós precisamos tomar cuidado. Por que então precisamos orar? Porque precisamos lembrar todos os dias de quem somos e de quem é Deus. E do que só Ele é capaz. Então a oração ela se faz presente para Deus restaurar a nossa humanidade, restaurar a nossa dependência dele. Precisamos lembrar que a nossa segurança ela vem de Deus. E precisamos colocar nele toda a nossa confiança em coisas que
não somos capazes de garantir. Podem ser coisas ótimas, mas nós não podemos garantir que elas serão bem-sucedidas. Só Deus pode ser a nossa rocha, meu querido. Só Deus pode. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo obedecer, até o vai tocar e Deus vai mover os céus. Vai mover, vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Então vamos lá, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula e para encerrar eu quero fazer para você um desafio. Ore pela ética em nosso país, pela lisura, para que pelas políticas públicas sejam políticas que alcancem realmente a necessidade da população. E ore também pelos cristãos que estão servindo a Deus com fidelidade, com alegria. Ore para que essas pessoas não desanimem. E não se esqueça, busque a Deus, confie no poder de Deus, confie no poder da oração, como foi a música que nós cantamos, que nós ouvimos aí com a Alda Célia, e
Que Deus lhe conceda um domingo assim abençoado e abençoador. E que durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada, você confie em Deus, você entregue tudo nas mãos de Deus, pois só Ele tem o que você precisa. Tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe. E até o próximo domingo.